Então quero falar com você sobre inovação e possibilidades, tá bom? Quero te convidar para você abrir no texto da palavra de João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16, tá bom? Você pode ficar sentado mesmo, a gente vai usar alguns textos, então fique tranquilo. João 3,16. Ok? Quem achou? Porque Deus amou, fala comigo assim, Deus amou. O quê? Opa, guarda isso, hein? Aqui é uma chave. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, vai. Legal. Então Deus amou o mundo de tal maneira que Ele interviu. Mandou vida no meio da morte. Mandou luz no meio das trevas. Trouxe esperança no meio da desesperança. Ele interviu. Fala assim, Deus interviu. Porque Ele é amor. Então Ele interviu. Não, fala com vontade. Ele interviu. Isso, glória a Deus. Vem comigo, hein? Lucas agora. Evangelho de Lucas 10. Lucas 10, 5 a 6. Amém? Quem achou, fala assim, pastor, não tem outro bonito como o Senhor. Fala pelo menos isso para mim, Alexandre. Fala, pastor. Fala, não tem outro bonito como você. Muito obrigado, Alexandre. Alexandre é especial demais. Ele não é mentiroso, ele é profeta. É uma diferença entre ser mentiroso e profeta. Ele está profetizando. Então veja, Lucas 10, 5 a 6. Quem achou, fala célula. Quem não achou, fala célula 2 vezes. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo. O que é para dizer? Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Ok? E o último texto de Apocalipse 21. Apocalipse 21, 5. Apocalipse 21, versículo 5. Quem achou, fala assim agora, o pastor Vitor é o mais bonito. Pensei que você não ia falar, Isabel. Né? Amém? Achou então? Então, Apocalipse 21, versículo 5. Diz assim, e aquele que está sentado no trono disse, eis, o quê? Só até aqui, mas vamos repetir, eis, fala comigo assim, uau, Ele faz novas todas as coisas. Eu quero começar falando com você, que o Deus que nós servimos, Ele é altamente criativo. Eu acho que daria para você se expressar de uma maneira melhor. Fala assim, eu quero começar dizendo para vocês que Deus é altamente criativo. Amém? Criatividade, inovação, fazer novo é inovar. Inovação é trazer algo novo, autêntico. Pessoas inovadoras são pessoas que trazem o novo, inauguram o novo. Se Deus ele é inovador, e se Deus ele é altamente criativo, então significa que eu e você estamos nos tornando semelhante a Deus, e nós somos pessoas inovadoras. Olha para o seu irmão e fala assim, você é uma pessoa inovadora. Eu vou te provar que você é uma pessoa inovadora. Quantos de vocês já tiveram apaixonados aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Eu sei que você ainda está apaixonado, mas eu queria que você voltasse à sua memória agora o tempo da sua maior paixão. Voltou? Vamos voltar naquele tempo? Vamos lá? O que você inovou? Qual foi sua grande inovação de amor? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Eu fiz isso aqui. Só de falar hoje eu tenho vergonha. mas olha, depois que eu fiz isso, todo mundo fez. Tem gente que pega um helicóptero
e joga pétalas na casa da pessoa amada. Alguém fez isso aqui? Alguém fez isso aqui? Alguém conhece alguém que fez isso aqui? Quem que gostaria de fazer isso, mas não conseguiu fazer porque não tinha nem um helicóptero, nem um dinheiro para poder encher de pétalas? Mas alguém pegou pétalas. Teve alguém que inovou e ele colocou uma faixa na frente da casa do amado ou da amada. Você é especial, eu te amo. Teve alguém que inovou de tal maneira que ele começou a ganhar dinheiro com a inovação. Você lembra aqueles carros que eram colocados na nossa porta? Rapaz, só quem gostava daquilo era quem estava recebendo aquela música. O carro parava e começava a falar: Vitor, Isabelle quer expressar a você o quanto ela te ama. Toca uma canção. Aí aquela canção melosa demais, né? Graças a Deus não era nada de Anitta, era outra coisa, né? Então, e tocava aquela música gostosa e o Vitor saía da porta da casa com os olhos marejados. Alguém inovou no casamento e cantou para o noivo. Já viu aquela pessoa? Tem vídeos que rolam na internet, a pessoa tem uma voz terrível. Ela está cantando para o noivo, está todo mundo querendo ir embora. Ou o noivo, a noiva chora. Oh, que lindo, que coisa maravilhosa, né? Alguém inovou e alguém copiou. O que você fez de novo? O que você fez de diferente? Fala para mim. Fala, Thaís, entrega o Juninho agora. Como que ele inovou? Hã? Ah, não, ele deve ter feito alguma coisa. Ele não te ganhou assim de graça, sem uma inovação. Não foi. Você inovou então no olhar, alguma coisa você fez, filho. Hã? Pá, olha aí. Fiquei decepcionado contigo agora. Eu pensei que você tinha ido mais além. Oi? Você cantou para Thaís? Você nunca ligou para ela de madrugada e cantou uma canção de amor para ela? Não, Thaís. Thaís, você nunca dançou aquelas danças para ele? Essa é uma inovação, pensa bem. A Thaís, ela é professora, né? Ela trabalha educação física, né? Professora. E ela dá aula vou fazer o merchan, como é que chama? Power Jump. Como é que chama lá? Center Fit. Então ela está no Center Fit fazendo aula de Power Jump. Eu fico vendo essa moça dando aula, eu fico cansado. Canso demais em vê-la. Mas ela dá aula de Power Jump, falei certo? Então você inovou dando aula, eu gosto de você, né? E ele, isso é muito legal, ela está inovando comigo. Cara, alguma coisa você fez que você inovou. Você pintou a parede diferente, você colocou algo diferente no seu carro. Eu sei que você é uma pessoa inovadora. Olha para o seu irmão e fala assim, você é inovador. Talvez você não saiba disso, mas você é uma pessoa inovadora. Deus é um Deus inovador. O que Deus fez que inaugurou um novo tempo? Você sabe o que Deus fez que inaugurou um novo tempo? Deus é amor e Deus ama. Quando ninguém se amava, quando as pessoas se odiavam, quando o judeu não combinava com o grego, quando as pessoas se odiavam, ninguém combinava uns com os outros. O Senhor Jesus veio nos amando e nos falando assim, Ele nos inovou, Ele falou assim, amai-vos também uns aos outros. Jesus, Ele inovou quando Ele disse assim, quando alguém te der um tapa numa face, dá outra face. Aquela questão da túnica, como é que é? Se alguém te pede uma túnica, dê logo duas, da capa. Ele inovou quando ele falou assim, se alguém te pedir emprestado, não empreste, dê logo. Porque ele sabia que quando a pessoa não paga o que era emprestado, rola até brigas, né? As pessoas perdem as amizades. Então ele falou assim, para você não perder alguém, então não empreste, dá logo. Ele inovou. Jesus é um inovador. Olha para o seu irmão e fala assim, Jesus é um inovador. E a grande inovação é que Ele trouxe o amor para o mundo. Ele se importou com aquilo que ninguém se importava. Ele olhou para esse mundo, que jaz no maligno, a Bíblia diz, mas Ele não condenou o mundo, Ele amou o mundo. A grande inovação não é condenar, é absolver.
A grande inovação não é acusar, mas é restaurar. A grande inovação é fazer diferente daquilo que todo mundo faz. A grande inovação é dar oportunidades, segunda, terceira, quarta para as pessoas. Essa é uma grande inovação. Então, o Senhor, Ele é altamente inovador. E a grande mola mestra da inovação de Deus é o amor. Veja, o texto de Romanos, no capítulo 5, quero te convidar para você abrir lá comigo. Ou melhor, Marcelo, para de olhar o resultado do jogo, coloca aqui para mim. Coloca aqui Romanos 5:10. Romanos 5:10 nos fala de alguma coisa. Olha a inovação de Deus. Olha como Deus ele é inovador e criativo. E outra coisa que eu quero que vocês guardem agora no seu coração. Toda inovação traz possibilidades. Tá? Olha para o seu irmão e fala assim, toda inovação traz possibilidades. Vamos ler ali? Porque se nós, quando éramos o quê? Vem cá. O que a gente quer para o nosso inimigo? Pode falar. Você quer mal dele? Assim, vamos falar, o que você quer que seu inimigo sofra? Se alguém tiver que sofrer um acidente, e você puder escolher quem vai sofrer o acidente hoje, quem que você escolhe? O amigo ou o inimigo para sofrer? E se for o amigão seu do peito? Quantos de vocês falam assim, não, ele não, então eu. Leva a mim. Leva ele não, deixa que eu sofro. Se for o seu filho, não, deixa que eu sofro o dano. Mas para o inimigo, quem faz isso? Quantos de nós, quando o nosso inimigo sofreu, a gente pensou ou falou, bem feito? Quantos? Olha para o seu irmão e fala assim, eu sei que você não falou, mas pensou. A gente fala assim, bem feito. Bem feito. Teve o que merecia. Então, olha a lógica. A lógica é, o inimigo merece o mal. Agora, olha só. A condição que nós tínhamos antes de nós sermos achados neles. O texto de Paulo está falando, porque se nós, quando éramos inimigos, quem era inimigo aqui? Nós. De quem? De Deus. Então, olha, quando nós éramos inimigos, o que aconteceu com a gente? Nós fomos reconciliados mediante a morte do Filho. Então, o que é reconciliar, gente? É voltar a ter contato. Ao invés de ele nos dar o mal, ele nos deu o bem. Agora, veja só. Se nós merecíamos o mal, ele nos deu o bem, então isso é graça, tá? Isso é a graça de Deus que a gente tem falado com vocês. Mas, presta bem, atenção que eu quero que você entenda. Deus está nos mostrando que Ele nos deu e nos dá muito mais que nós merecemos. Olha para o seu irmão e fala assim, Deus nos dá muito mais do que nós merecemos. Então, qual é o novo tempo que Deus inaugura agora? Qual é o novo tempo que Deus está inaugurando agora? Olha para o seu irmão, cutuca ele assim do lado, fala assim, qual é o tempo? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo no tempo da inovação, gente. Mas qual é a grande inovação? Pegando esse gancho aqui. O que é? Que nós somos chamados a fazer o quê? A amar as pessoas e dar às pessoas muito mais. Não é possível. Eu vou brincar de forquinha com você daqui a pouquinho. Nós somos chamados, não é assim? A amar as pessoas, dando a ela muito mais do que elas merecem. Uau! Fala assim, uau! Agora você fala assim, mas é. Então olha para o seu irmão e fala assim, você é chamado para ser um inovador. E o inovador dá muito mais do que as pessoas merecem. Se você fizer isso, você está inovando. Olha que legal, né? Então nós precisamos amar as pessoas, dando a elas muito mais do que elas merecem. Quem? Quais pessoas?
todas as pessoas. Segundo, esses dias orando, Deus falou algo no meu espírito. Ele falou assim comigo: filho, o discípulo e a discípula de Jesus, ele tem dentro de si o reino. Fala comigo assim: ele tem dentro de si o reino. Pede ao seu irmão para abrir a boca agora para você. Olha dentro da boca dele para ver se você vê o reino dentro dele. Então, olha só. Jesus fala que o reino não se está lá, nem acolá, mas que o reino está dentro de nós. Vamos lembrar. A Bíblia fala que o reino de Deus é justiça, fala comigo, justiça, paz, alegria. Justiça, alegria. Então, alegria, paz e justiça. Paz. Isso. Paz. Alegria. Agora vocês estão decorando, tá vendo? Então a Bíblia fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Agora, ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então dentro de nós tem o quê? Paz, justiça e alegria. Então, Jesus está dizendo que os meus discípulos são portadores do reino. E os meus discípulos, eles têm dentro dele justiça, paz e alegria. Bom, veja bem. Então, se nós temos dentro de nós justiça, paz e alegria, o que nós precisamos fazer? O quê? A gente tem que manifestar justiça, paz e alegria. Como eu sei que alguém tem justiça, paz e alegria? Prova teórica. Como eu sei que ele é cheio de paz, de alegria e de justiça? Porque ele manifesta alegria, paz e justiça. Os atos do discípulo são atos de justiça, paz e alegria. Então veja, e esses dias meditando no Senhor, ele começou a falar isso comigo. Ele falou assim: filho, o reino está dentro de você. Então, já não existe mais um cumprimento de uma regra, onde nós temos que fazer A, B, C ou D, ou nós vamos trabalhar o discipulado dessa forminha, e vamos trabalhar nesse formatinho, então agora tem que fazer assim. Não, não é uma forma, porque quem gosta de forma é religioso, mas o reino, ele é uma vida dentro de nós. Então, olha que interessante. Então, o Senhor falou comigo assim, falou assim: filho, então, preste atenção. Quando você está e se depara com um ambiente de morte, você tem dentro de você vida. Então, filho, eu espero que você manifeste a vida em meio aos ambientes da morte. Ele me dizia: filho, você tem dentro de você esperança. Então, quando você se deparar com alguém sem esperança, libera a esperança. Filho, você tem dentro de você uma alegria. Então, quando você se deparar com um ambiente de tristeza, libere a alegria que está dentro de você. Então, veja, não é um cumprimento, é uma situação simples de manifestar uma vida. Então, nós somos chamados para manifestar a vida que está no meio de nós. Se eu tenho luz, se ele é luz, a luz está em mim, então aonde eu estou, então o que acontece? As trevas viram uma grande luz. Agora preste atenção, quando eu manifesto o reino, há uma inovação, nascem coisas novas, tudo se faz novo, tudo ganha cores, sabores, sentidos. Nós estivemos ali na Nova Muriaé, vocês que residem na Nova Muriaé, nós estivemos fazendo uma intervenção naquele lugar chamado Visitação de Deus. E quando nós estivemos na Visitação de Deus, nós nos deparamos com uma realidade. E nós olhamos, antes de sair de lá, Paulo está aqui, nós nos reunimos e nós vamos profetizar a vontade de Deus sobre este lugar. E nós profetizamos alegria, paz e justiça. E eu, na fé, eu consegui perceber árvores ao redor daquele condomínio. Eu comecei a perceber as casas bem acabadas, porque o que eles fizeram foi colocar material de segunda para dar uma casa de terceira e quarta qualidade para vocês. Vocês merecem muito mais do que isso.
Então, quando nós olhamos aquelas casas, eu comecei a sonhar e contemplar casas dignas. Eu comecei a contemplar crianças brincando nas praças, sem medo da violência, pessoas podendo entrar e sair. Eu comecei a olhar e falei assim, daqui vai sair empresário deste lugar. Daqui vai sair pessoas que vão... eu encontrei, eu fiquei sabendo de uma pessoa que ela é inovadora, ela faz salgadinhos. Eu não sei se ela está aqui. Ela está inovando. No meio das escassez da vida dela, ela não está parada, ela está fazendo salgado, ela está vendendo salgado. Então eu consigo olhar para ela e falei assim, bom, essa daí vai ter uma rede de salgados. Ok? É difícil acreditar nisso, né? A gente já se condicionou a um estado de miséria, que é difícil às vezes acreditar que Deus quer nos tirar daquele lugar. Mas quem tem um reino, ele traz a novidade de vida, ele traz a inovação. Então ele começa a mudar as realidades que estão ao seu entorno. Você está entendendo isso? Amém? Então manifeste alguma coisa, por favor. Fala alguma coisa, eu creio. Ou fala assim, meu Deus, está difícil de acreditar. Sei lá, dá uma cambalhota aí. Fala em língua, fala em mistério, dá uma rajada de mistério, sei lá, bate palma. Faça alguma coisa. Fala ao seu irmão, fala com ele assim, faça alguma coisa. Obrigado, é isso aí, não perde a linha. Vamos lá, vamos manifestar, graça. Então olha só, e Deus me ensinou uma outra coisa. Às vezes, quando uma pessoa ela refuta a respeito daquilo que é um chamado e propósito de Deus para a sua vida, existem duas possibilidades. Ou ela entende um processo de regra, então ele não se adequa ao processo de regra, ou talvez ele não tenha um reino dentro de si. Talvez ele não tenha alegria, nem paz, e nem justiça dentro de si. Por isso, ele não se abre ao discipulado. Porque essas coisas não encontram dentro dele. E Deus foi falando essas coisas comigo. Então, veja só, Deus nos deu a esse mundo. Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho, mas o Filho deu a igreja para estar no mundo. Agora vem cá, a gente tem que começar a tirar um pensamento equivocado de que o mundo ele é tão mal, que a gente não pode se viver no mundo. Por exemplo, muitos de nós pensamos assim, não, eu vou ser salvo para sair do mundo, eu vou viver no céu. Por que você não traz o céu para o mundo e transforma o mundo? Veja, e meditando nisso nessa semana, eu falei assim, é tão engraçado isso, porque muitas das vezes nós cristãos, nós não queremos intervir no mundo, porque o mundo é mau, mas você tira a sua sobrevivência do mundo, porque você trabalha nesse mundo, você trabalha em empresas onde o seu empregador, ele não é justo, não é digno, ele rouba do governo, ele rouba de alguém, ou talvez ele não rouba, mas você vive num lugar injusto, você vive num lugar onde as pessoas querem puxar o seu tapete, mas você precisa estar ali para poder tirar o quê? O seu pão, o seu leite e levar dinheiro para casa. Mas quando nós chegamos então no final de semana, nós imaginamos a igreja como um grande céu. Então eu saio do mundo, eu venho para a igreja, porque a igreja me dá a sensação de segurança, porque eu estou fechado em 4 paredes, então eu falo assim, aqui só tem gente boa, esse é um bom lugar para estar, mas amanhã você vai trabalhar. Olha o seu irmão e fala assim, você vai trabalhar amanhã. A grande novidade, a grande inovação é transformar o mundo. Mas você fala assim, mas como isso, pastor? Porque Paulo está falando isso. Paulo em Romanos 14, 17, me ajuda aí, Marcelo, Romanos 14, 17, ele fala que, Romanos 8, 19, ele está falando da ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Então, o mundo precisa ser transformado pelos agentes transformadores que são os filhos de Deus. Então, olha que interessante, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por favor, quem são os filhos de Deus nesse lugar? Então, preste atenção, você tem o dever, o chamado e a obrigação de inovar nesse mundo. Você tem o dever e a obrigação de trazer o céu para esse mundo. Você é aquele que Deus deu ao mundo para transformá-lo em amor. Porque Ele plantou dentro de você um reino de alegria, paz e justiça. E diante disso, para a gente ir terminando, a gente aprende uma outra coisa. Deus abençoa um homem e uma mulher
para que esse homem e essa mulher se tornem um abençoador. Olha para o seu irmão, para a sua irmã e fala assim: Deus te abençoa, para que você se torne um abençoador. Olha, hoje pela manhã Deus me deu um insight de um texto. Estava falando com o Ministério de Louvor. Deus me deu um insight sobre Abel e sobre Caim. Eu fui olhar o significado do nome de Abel. Abel significa fôlego. E fui olhar o significado do nome de Caim. Caim significa possessão. E quando vem esses dois nomes, fôlego e possessão, fôlego tem a ver com vida? Sim. Então diz que Abel tinha vida. Deus se agradou do coração de Abel e se agradou da oferta de Abel. Mas Deus não se agradou da vida de Caim nem da oferta de Caim. Por quê? Porque Caim queria tudo para ele próprio, para si mesmo. Caim não estava disposto a repartir nada com ninguém. Caim achava que Deus tinha a obrigação de colocá-lo em destaque. Por isso todo Caim é um matador de Abel. Essa revelação veio de manhã. Estava ali orando, pedindo a Deus: me dá uma palavra, Senhor Deus. Deus me deu essa palavra naquele momento. E eu estou até agora ruminando nessa palavra. O que eu tenho aprendido? Se você escolher ser como Caim, você escolheu ser aquele que é possessivo. Então você quer as coisas só para você. Sabe o que acontece com quem é possessivo? Não tem alegria. Porque ele sempre tem medo de perder. O texto de Lucas nos fala a respeito dos semeadores da paz. Nos fala daqueles que bateram nas portas. Veja que interessante. Miqueias, Lucas diz que Jesus enviou 70 discípulos 2 a 2 para irem bater nas portas das casas. O Senhor enviou os seus discípulos para fazer relacionamento, para se apresentarem, para dizer assim: olá, tudo bem? Como você chama? Guilherme. Ô Guilherme, eu sou o Cadu. Tudo bem? Que a paz de Deus seja com você. E aí, ele fala assim: vai fazer relacionamento, vai bater nas portas, se relaciona com as pessoas no seu entorno, aproxime-se delas, para levar o quê? A paz. Qual que é o que é o reino? Alegria? Opa! Então, leva a paz, leva o reino para essas casas. Por quê? Você deve conhecer pelo menos algumas pessoas que não têm paz. Quantos de vocês conhecem pelo menos uma pessoa que não tem paz na vida? Por favor, me mostra aqui, dá a mão. Fala, levanta a sua mão assim. Você conhece pelo menos uma pessoa que não tem paz? Pessoas que não têm paz, é terrível, não é? Talvez essa pessoa é seu parente, é gente próximo de você. Nós estávamos eu fui pregar domingo agora em Vila Velha, o Samuelzinho, né, esteve com a gente, o Denilson Samara esteve conosco, e o Samuel, brincando, e ele foi levantar e bateu a cabecinha dele, acho que foi numa pedra, até hoje a gente não sabe onde que ele bateu, né, Denilson? E perfurou a cabecinha dele, e saiu sangue demais da cabeça dele. E a gente não sabia se a gente ficava preocupado com Samuel ou com a Samara, porque a Samara começou a ver o sangue e ela foi perdendo a cor, foi perdendo a cor. Ela falou assim: marido, toma, senão eu vou cair, vou desmaiar. Aí o Denilson pegou o menino e nós fomos para o hospital. Nós saímos de lá que horas, Denilson? 2 horas da manhã? Nós fomos rodando para procurar o hospital que pudesse atender a criança. E ficamos até 2 horas da manhã. Chegamos, acho que umas 10 horas, não é isso? Ficamos até 2. E naquele hospital, é um hospital infantil, e o que chegava de criança, doente, uma lá com risco de perder o rins, pais desesperados. E nós olhávamos aquelas fisionomias preocupadas. Teve uma criança, eu não vi a criança, ela já estava indo para uma ambulância que ia pegar ela desse lugar, levar para Vitória, correndo risco de vida, 2 aninhos, gente. Ela caiu e estava entre a morte e a vida, de ter uma intervenção, de ter que levá-la para Vitória, para um hospital com maior recurso para atendê-la. E a família chegava toda desesperada. Mas eu sou um reino de alegria, de paz e de justiça. Então, para essa família em específico, eu cheguei perto e disse: eu posso orar por vocês? Por favor, pode. Nós demos as mãos e oramos. Quando então eu vejo o Denilson preocupado com seu filho,
junto com meu filho Pedro, e essa nenenzinha que estava perdendo rins. Os pais saíram de uma notícia ruim para entrar, para ser atendido. E de repente o Denilson e o Pedro foram até essa família e falou assim: eu posso orar? Pode. E todas as vezes que nós orávamos, havia sorriso, havia paz vindo sobre aquelas pessoas. E aí a gente ficou pensando e falamos assim: poxa, que coisa magnífica a gente poder expressar o reino. Que coisa magnífica a gente se importar com pessoas. A gente estava orando por pessoas, na praia mesmo. O Pedro olhou, o Pedro está assim, o Pedro não pode ver alguém com uma bengala, ele está logo orando. Então o Pedro foi orar para alguém e eu estou só olhando ele. Quando ele sai de perto da gente, a gente sabe que ele vai orar para alguém. Então a gente está olhando o Pedro, no meio quem já foi em Vila Velha? Calçadão de Vila Velha, top de linha, né? À noite, aquele marzão, aquelas pessoas tudo comendo. E o Pedro foi orar para uma pessoa que estava na barraquinha de cachorro quente. Ele orou pela pessoa, a pessoa foi embora, e o Pedro veio para cá. Nisso saiu um casal, que viram o Pedro orando. E eles chegaram com o Pedro e falaram assim: olha que legal que você fez orando por aquelas pessoas lá. Eu estou com uma pessoa nessa situação, você pode orar por ela, por mim? Porque um reino de alegria, paz e justiça se manifestou, atraiu os desesperados, que querem alegria, paz e justiça. Você não tem que fazer muito, você só tem que manifestar o reino, para que você seja uma inovação, para abrir uma possibilidade real e viva na vida das pessoas. Mas quando nós nos escolhemos nos calar, quando nós escolhemos não manifestar o reino, nós adoecemos e entristecemos, porque nós perdemos a nossa utilidade. Há um texto na Bíblia que Jesus ele conta uma parábola sobre a parábola dos talentos. Ele deu os talentos para algum, deu 1 talento para um, deu 2 talentos para outro e 5 talentos para outro. Quem recebeu 5 talentos, duplicou os talentos. Ele inovou. Então, de 5 gerou 10. Quem recebeu 2 talentos, também foi inovador. Ele pegou 2 talentos, inovou e fez 4. Quem teve 1 talento, ele não inovou. Ele disse o seguinte: não, eu vou guardar. Ele cavou um buraco na terra. Ele foi igual o pirata, né? Esse é o pirata. Ele cavou a terra, colocou lá o seu talento, 1 talento, que é coisa pra caramba. Eu me lembro, você lembra, Jerônimo? A gente fez um cálculo dos talentos, você lembra? 60 quilos de ouro, 1 talento isso equivale a 60 quilos de ouro, hein? Então, em moedas hoje, daria o quê? Quantos milhões? Faz a conta, 7 milhões? Então, alguém ganhou 7 milhões. Dá para inovar com 7 milhões? Dá, não dá? Então, olha só, ele pegou 7 milhões, cavou a terra, botou na terra, e aí depois, Jesus ele conta uma parábola e fala assim, depois veio o dono, e veio procurar saber como é que foi, como é que vocês ficaram, e aí, inovaram? Qual foi a criatividade que vocês deram? O que vocês geraram aqui? E aquele que tem 1 fala assim, não, eu sei que o senhor é mau. Olha, como uma visão errada de Deus distorce as nossas ações. Ele fala, não, eu sei que o senhor é mau. Então, eu enterrei na terra, está aqui. Rapaz, ele levou um sabão. Porque ele falou assim, na linguagem atualizada de hoje, ele falou assim, você foi cabeçudo. Pelo menos botava no banco, que ia dar algum juro. Você não inovou nada. Então agora eu vou pegar esses 7 milhões e vou dar para aquele que multiplicou 5, que tem 10 milhões. Ele vai ganhar mais 1 talento, porque ele é inovador. Preste atenção, para você crescer, você precisa ser inovador. Para você receber mais de Deus, você precisa ser inovador. Para você crescer em Cristo, você precisa ser ousado em Cristo. Então, quando o Senhor ele disse para que ele saísse, bater nas portas da casa, de 2 em 2, e começar a falar da paz de Cristo, ele está falando assim, vocês são inovadores.
Eu estou chamando vocês para um tempo de inovação. Eu estou chamando vocês para fazer o que ninguém faz. Eu estou chamando vocês para falar do meu amor para todas as pessoas, entrando na casa das pessoas, comendo com as pessoas, morando com as pessoas, e você vai manifestar reino. Se tiver alguém lá doente, você vai botar a mão, ela vai ser curada. Se tiver alguém manifestar demônio, manda ele embora, porque o reino de Deus chegou naquele lugar. E aí, lá em Lucas, no capítulo no 10, no versículo 17, se eu não estiver enganado, dizem que esses discípulos retornaram da missão. E dizem que eles estavam possuídos de alegria. O que o reino traz? Eles levaram a paz, levaram a alegria, e na proporção que eles levaram a alegria, eles receberam uma porção maior de alegria. E dizem que eles voltaram totalmente possuídos de alegria. E aí eu entendo uma coisa, então, a partir disso. A plenitude, a alegria perfeita, está em cumprir os propósitos e desafios que Deus nos coloca na frente. Eu olhei para o Vitor Hugo. O Vitor Hugo, vem cá, Vitor Hugo, pertinho, deixa o povo ver você. O Vitor Hugo, eu estou lembrando dele, acho que foi no Reimpacto ou no Impacto você teve uma visão? No Reimpacto. Quer ter uma visão de Deus, vai para o Reimpacto. Então, ele ficou embasbacado, no bom sentido, não vamos mudar, não é isso, embriagado, para ser de fato fiel à palavra. Ele ficou chapado, olha para esse menino e fala assim, ele ficou chapadão de uma visão. Rapaz, olha para o seu irmão e fala assim, se você só ficou chapado de Brahma, de Skol, de cocaína, droga, rapaz, você não sabe o que é ficar verdadeiramente chapado. Quando você entra nos mistérios de Deus, é que você vai entender o que é ficar chapado. Ele ficou chapadaço, não foi? E ele teve uma visão, Deus deu uma visão de uma grande árvore, foi isso? Com a copa enorme, correto? E essa árvore, o que ela produzia? Produziu sementes, e as sementes cresciam e viravam árvores enormes também. Produziam sementes, as sementes cresciam, tornavam outras árvores enormes. E o que acontecia nas árvores? Gerando mais semente, mais Isso, e ele projetava o quê? Elas viraram baobás, que são árvores que se enchem de água na época de chuva. Se tornaram como baobás, árvores que se enchem de água na época de chuva. 3.000 litros d'água. E Jesus fala assim, aquele que crê em mim, fluirão rios de água viva dentro de você. O reino está dentro. E olha que interessante, foi você que disse que chegavam pessoas e se colocavam debaixo da sombra das árvores? Não. Alguém uma vez me disse que as pessoas se chegavam nas árvores e elas então encontravam um descanso nelas. Então o Vitor Hugo ficou chapado. E o Vitor Hugo entendeu um chamado, e o Vitor Hugo disse assim, eu quero amar pessoas, não foi, Vitor Hugo? E agora recente. Oi? Demorou, mas foi. Foi no tempo de Deus, querido. E agora ele foi lá na Nova Muriaé, não foi isso? Tem alguém aqui da casa que ele foi? Do Vitor Hugo? Alguém que está aqui? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Tem alguém? Aqui, ok. Aí esse cara me manda foto, cara. E imagina como que ele está na foto. Rapaz, ele ganhou mais de lavada do Vitor Hugo do sorriso, ou do pastor Vitor. Ele está possuído de alegria. Não foi isso? Pastor, eu tenho que te contar uma coisa. Porque a alegria, quando nós somos úteis, quando nós servimos, ou quando nós somos servil, quando nós não achamos a nossa utilidade, obrigado, doutor, pode sentar. E quando nós não achamos a nossa utilidade, nós nos adoecemos. Nós murchamos. Nós nutrimos vários sentimentos como mágoa, ressentimento, ódio, indiferença. Porque de uma certa maneira a gente se furtou de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Para eu encerrar, a alegria é uma companheira. O resultado de viver o propósito de Deus é a alegria como a sua companhia. Quando manifestamos o reino que está em nós,
vivemos as possibilidades de Deus.